Olá para você que acompanha a programação da TV Universitária. Começa agora o TV Notícias e eu conto com você até às 7h30 da noite. Confira os destaques. A importância do uso dos óculos para as crianças, que desde muito cedo são diagnosticadas com problemas na visão. Como superar o preconceito e principalmente lidar com o bullying. Hoje tem também uma reportagem especial sobre o cinema independente. Produtores preservam a cultura da nossa terra e da nossa gente. Aprender uma língua estrangeira. Se a criança é estimulada logo cedo, melhor, inclusive para o futuro profissional. Hoje também tem as vagas de emprego e estágio para Uberlândia e região. Tem muito mais. O TV Notícias está só começando. A gente começa o TV Notícias de hoje falando da importância do uso dos óculos para as crianças, que desde muito cedo apresentam algum tipo de problema na visão. Nem sempre é fácil a adaptação. O mais importante mesmo é perceber logo cedo o problema e visitar regularmente o especialista. João Gabriel tem 5 anos e começou a usar óculos antes de completar 1 ano. Por motivo de problema de nascimento. E ele tem hipermetropia, ele tem estrabismo. O óculos de grau na infância é fundamental para garantir o desenvolvimento normal da visão da criança. Este oftalmologista explica que os cuidados com os olhos começam já no nascimento do bebê. Quando a gente nasce, a nossa visão é bem ruim, vai melhorando aos poucos. Quando a gente nasce, é praticamente vultos que a gente enxerga. Por volta dos 3 meses já começa a enxergar cores. Aos 6 meses melhora mais, que a retina já está completamente formada. E tem um desenvolvimento grande até por volta dos 2, 3 anos, que é praticamente visão de adulto. Segundo o médico, crianças com idade de até 7 anos podem ter os problemas de visão corrigidos. Mas depois dessa fase, algumas doenças podem ser irreversíveis. Por isso, é fundamental a visita ao oftalmologista com regularidade. Dependendo do que a criança tiver, se não for corrigido, se passar desse período, depois dos 6, 7 anos, aí essa baixa visual vai persistir. Não tem como reverter isso, não. Porque o cérebro não foi estimulado para desenvolver. Wilson trabalha com ótica há 16 anos e explica que existem alguns cuidados especiais na escolha das lentes para a criança. Nesta fase, a criança está com o olhinho em desenvolvimento, né? Então, nós temos que ter atenção com os pequenos, devido ao fato de que uma lente oftálmica, para ter um princípio de qualidade, ela tem que ser pensada do material, para o grau e os filtros, né? Muitas lentes têm apenas material, resistência e não tem qualidade na dioptria, que é o grau, e muito menos nos filtros, que são muito importantes para que ela obtenha saúde ocular através dessa lente. Principalmente a proteção contra a radiação solar, os raios UV, porque o mesmo sol que toca a pele, toca os olhos. Segundo Wilson, várias pessoas compram óculos errado. O ideal para a criança é aquele que apoia bem no nariz e alinha com as sobrancelhas para que a pupila fique posicionada no centro da lente. Além disso, todas as lentes passam por esse aparelho que verifica a qualidade. O erro na escolha do óculos de grau para a criança pode causar sérios problemas de saúde no futuro. Nosso olho trabalha com um estímulo luminoso. Se o óculos não tem a devida proteção, este óculos então vai produzir uma fotofobia, por exemplo, um óculos solar. Se ele não tem ali toda a proteção necessária, a pupila vai dilatar, óbvio, porque gera um pouco de penumbra através dessa estrutura escura. Ela dilata naquele ponto virgem dela, que normalmente a íris controla, a passagem da radiação, vai ser bombardeado por raios que vão causar certas anomalias no sistema. Então é importante que adquire sempre os óculos em ópticas que estejam preocupadas em receber bem as crianças e que tratem esta necessidade de saúde para os olhos. Os pais devem ficar atentos a alguns sinais de que a saúde dos olhos da criança não vai muito bem. O que mais chama atenção é a questão do desenvolvimento da criança. Às vezes a criança está demorando a andar, está demorando a interagir com os brinquedos, interagir com as pessoas, com as outras pessoas, é muito dispersa. Tem sempre que ficar prestando atenção nisso. Alguma alteração, algum retardo no desenvolvimento, alguma coisa diferente no desenvolvimento, é aconselhável fazer o exame oftalmológico para descartar qualquer coisa ou para diagnosticar mesmo. João Gabriel faz acompanhamento com o oftalmologista 3 vezes ao ano. A avó conta que ele se adaptou bem ao óculos e hoje faz as atividades do dia a dia sem problemas. Faz acompanhamento com o oftalmo e vai para a escola, brinca com óculos, tranquilo.
Nós vimos aí na reportagem o quanto é importante ficar atento aos sinais de que a criança apresenta algum tipo de problema na visão, até para evitar problemas em casa e principalmente no ambiente escolar. Falando sobre o preconceito e o quanto os padrões de perfeição são tão cobrados, mesmo em uma sociedade de gente tão diferente, a gente segue discutindo sobre o bullying, nome que hoje se dá às diferentes formas de agressão ao outro, principalmente com ataques verbais. Mas quem conversa comigo sobre o assunto é a psicóloga Tami Moraes. Tami, muito obrigado pela presença aqui hoje. Obrigada. Como que a gente pode conceituar de fato o bullying e como que ele realmente está presente nas nossas vidas? Então, o bullying, como você mesmo disse, né, ele é uma agressão, né, ele é um ato de intimidação de uma pessoa que se considera de alguma forma mais forte ou melhor e vem diante de uma vítima excluí-la, seja por ataques verbais, como você mesmo posicionou, intimidações, exclusões, violência física também, empurrões, roubos na escola, de lanche ou algo do tipo, e humilhação. Então a vítima, ela se sente muito humilhada, né? Diminuída, rebaixada. Então é isso que acontece no bullying. O que a gente deve fazer? Porque a gente sabe que é um problema social e é um problema para a vítima como também para o agressor. Mas é um problema que para a vítima fica muito mais marcado e eternamente. Como que a gente lida com isso, por exemplo, no ambiente escolar? O ideal, Flávio, seria a prevenção. Realmente a gente coloca muita ênfase na prevenção, porque o ideal seria que as escolas realmente fizessem campanhas para prevenir o bullying. Porque o bullying, o ser humano, ele socialmente, ele pode ter muita habilidade de realmente ser mal ou agir de forma que até nem acredite, mas por conta do coletivo, ter atitudes que ele mesmo não acredita. A gente fala que o bullying, ele envolve 3 personagens, né? O agressor, a vítima e também a plateia, né? E essa plateia, ela assiste, né, o bullying, né? Às vezes, vamos dizer, dando apoio ou então, às vezes, só sendo ali conivente com a situação. Então, o que é o ideal? Seria as escolas realmente prevenirem, fazerem campanhas, ensinarem. Em casa, a gente realmente melhorar o nosso modelo de educação, os pais prestarem atenção como comportam dentro de casa, se eles mesmos não fazem piadinhas com as características inferiores, o que eles consideram inferiores, né, do outro, né? E também, se a gente vê isso agravando, recorrer a um acompanhamento psicológico. A gente sempre falou que a educação ela começa dentro de casa, depois parte para a escola e, consequentemente, no ambiente, de uma forma geral, onde a criança principalmente está inserida. Mas esse papel da educação, ele tem mudado muito ultimamente. A educação, ela quase sempre ocupa o primeiro lugar no processo de gerir mesmo essa coisa de criação das crianças e adolescentes. E nesse caso, então, quando o pai, por exemplo, serve de exemplo. E o mais triste é que os pais, eles consideram isso uma bobeira. Porque passaram isso lá na sua infância, né? E acharam assim, eu também era excluído, eu também era criticado, isso foi bom para eu amadurecer, foi bom para eu ficar forte, né? E às vezes até colocando ali, às vezes até diminuindo a criança ou o jovem também. Porque, larga a mão de ser fraco, né? Vira homem, né? Chega lá e às vezes ainda incitam a agressão, que é onde a gente vê muito que a vítima pode até mesmo se tornar um agressor. Vai lá e dá uma porrada nele também, dá um soco, faz isso, pega o lanche dele também. Quando ele fizer isso, faz isso também. E todos os pais, eles, assim, não todos, mas a maioria acha que isso vai ser passageiro. Mas a gente tem um problema muito mais sério, porque antigamente a gente ainda ia para a escola, onde que é realmente o lugar onde mais acontece, por causa do convívio de jovens com jovens, né? E coletividade também, né? Gente muito diferente convivendo no mesmo espaço. Exatamente. Às vezes isso acontecia dentro da escola, mas a gente ia para casa ou para os outros grupos sociais e a gente não era tratado da mesma forma. Então, isso ainda ajudava na construção ali da identidade da criança, do jovem, ainda voltava essa autoconfiança, era um pouco mais fácil. Mas hoje a gente tem a questão do cyberbullying, né? Que é realmente muito grave por conta das redes sociais. As redes sociais, o bullying não termina ali. Ele vai para o WhatsApp, ele vira um meme, ele vai para o Facebook e às vezes as pessoas fingem uma identidade dentro das redes sociais
realmente para praticar o bullying com aquela criança, com aquele jovem, e isso é muito sério, isso pode levar até mesmo ao suicídio de muitas pessoas. Olha só, também para a gente fechar, quando realmente existe um problema, o ideal ainda é o diálogo, principalmente com os pais e professores, e quando o problema persiste ou já tem consequências mais sérias para essa criança, o jovem, até o adulto, o ideal é também procurar um especialista? Sim, com certeza. A gente precisa dessa parceria, né? Da escola, os pais, a família, todos os meios em que a criança convive, né? Que ela se relaciona. Mas se a gente vê que realmente estão tendo graves prejuízos no cognitivo e na relação, nas emoções dessa criança, desse jovem, a gente precisa procurar um profissional para ajudar a orientar os pais, a orientar a criança, a ensinar essa criança a dissociar esses problemas, né? Entender que ele não é aquilo que os outros falam, né? E também a se comportar diante das agressões, onde quer que ele esteja. E até porque a gente percebe que não é um problema da vítima e do agressor, é um problema das famílias e de todos nós, né? Com certeza. Também muito obrigado mais uma vez pelas Obrigada informações, a você. pelos esclarecimentos. Obrigada a você. E depois do intervalo, o quanto é importante aprender uma língua estrangeira, ainda na infância, diferencial aí no futuro. E ainda, tem o nosso quadro Mercado de Trabalho, com as vagas oferecidas para Uberlândia e região. O TV Notícias volta já. A gente volta falando da importância de estudar uma língua estrangeira. Quando a criança é estimulada desde cedo, o aprendizado é bem mais fácil, principalmente quando o estudante consegue entender o quanto o inglês, por exemplo, pode ajudar nas atividades diárias e também na vida adulta. Frederico é youtuber. Mesmo com a pouca idade, o menino de 9 anos tem um canal na internet que fala sobre games. Para ele, aprender inglês é uma oportunidade para expandir o trabalho na rede. Eu quero viajar para os Estados Unidos, crescer meu canal. O inglês está em todo lugar, no nome de lojas e de produtos, nas músicas que tocam nas rádios, nos programas que assistimos na televisão e, é claro, na internet. A procura pelo idioma começa cada vez mais cedo. Nesta escola, são mais de 100 alunos matriculados de 6 a 9 anos. A bad or a good idea, Luana? A good idea. Nice, ok. A cada ano que passa, a gente sente uma maior preocupação dos pais em matricular os filhos cada vez mais cedo, porque isso já é uma demanda de mercado, eles já estão preocupados com o futuro das crianças. Para garantir a atenção das crianças, vale tudo. Músicas, jogos, vídeos, tudo é permitido na hora de aprender. O desafio maior para ensinar a criança é a gente conseguir cativar elas, porque às vezes elas chegam que tem muita timidez e fica com medo de ficar longe da mamãe, mas na hora que você consegue ganhar elas com brincadeira e eles sentem segurança, eles conseguem aprender a língua como se fosse a língua materna mesmo. A diretora reforça que para aprender o inglês é preciso também conhecer os costumes e a cultura dos países de origem. Aqui não faltam atividades com o tema. A gente procura passar para eles toda a cultura dos países que utilizam a língua inglesa, né? Então, as datas comemorativas como o Halloween, né? St. Patrick's Day e várias outras, Easter, Christmas. Então, assim, a gente procura passar como que é a tradição dos países para mostrar para eles aprenderem. E para os pais que ainda têm dúvidas sobre matricular as crianças, a professora garante: aprender outra língua ainda na infância é mais fácil. Eu acho que tudo é mais fácil quando a gente é criança, porque eles absorvem muito conhecimento, eles são igual uma esponja. Tudo que você ensina para eles, eles absorvem. Então, quanto mais cedo, melhor ainda. Eles se desenvolvem mais rápido. Sem dúvidas, começar logo cedo a estudar outra língua é o ideal e vai ajudar muito no futuro, principalmente como um diferencial na hora de disputar uma vaga no mercado de trabalho. E falando nisso, você confere agora as vagas de emprego e estágio que estão sendo oferecidas para Uberlândia e região. Anota aí. Uma vaga para auxiliar administrativo, para trabalhar em uma corretora de seguros. O salário de R$ 926,00 mais vale transporte e seguro de vida. O candidato precisa ter ensino médio completo. E-mail: consultoria.rh@fundaçãocdl.org.br. Vaga para consultor comercial escolar, para atuar com vendas.
O salário é fixo, comissão, mais auxílio gasolina e gratificações com metas batidas. O candidato precisa ter experiência em vendas e carteira nacional de habilitação A ou B, veículo próprio. Contato é cdlestágio01@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio para auxiliar administrativo. Bolsa auxílio de R$ 700 mais vale transporte. O candidato precisa estudar em qualquer período do curso de administração. E-mail talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga para estágio em pedagogia, bolsa auxílio de R$ 550 mais vale transporte. O candidato precisa estudar em qualquer período do curso de pedagogia. Contato talentos@fundaçãocdl.org.br. Estágio para contabilidade, bolsa auxílio de R$ 880 mais vale transporte. O candidato precisa cursar ensino superior em contabilidade. E-mail talentos@fundaçãocdl.org.br. Todas as vagas anunciadas estão abertas na CDL de Uberlândia, Avenida Belo Horizonte, 1290, no bairro Vila Osvaldo. Programa Voluntário Global permite que jovens façam intercâmbio em várias partes do mundo. Em até 2 meses, o intercambista participa de projetos de ONGs de vários países, nas áreas de gestão, marketing, educação e igualdade social. Mas quem vai falar mais sobre como você pode participar é o Fernando Alves, que é diretor de intercâmbio voluntário da AESEC. Fernando, muito obrigado pela presença aqui hoje. E eu já falo com você, assim, é interessante isso, uma experiência a mais na vida desse jovem. Sim. Como é que funciona essa troca de experiências com famílias de outros países também? É uma troca de experiência muito boa. Eu ouço muito de pessoas que foram e me contam como que é rico você ir para outro país e realmente imergir naquela cultura. Então, você vai fazer um trabalho voluntário em uma comunidade, você tem que estar, então você é obrigado a imergir naquela cultura, porque não tem como você ajudar aquela população sem conhecer e entender eles. Então, a gente fala muito questão de empatia. Você, para fazer o trabalho voluntário, você tem que ser empático. Então, imergir nessa cultura é você realmente conhece tudo que eles preservam, quais são os valores deles. Então, é algo que você tem um contato muito grande. Então, hoje a gente vive num contexto mundial em que as pessoas não conseguem entender a cultura do outro. Então, o nosso trabalho voluntário é muito para isso. Você vai fazer um intercâmbio em outro país para entender o que aquelas pessoas precisam. Então, saber que você está inserido. O nosso mundo não é um mundo de raças, é um mundo de humanos. Então, todos nós somos. A gente vai ter que deixar o país de origem para conhecer uma cultura totalmente diferente. Para isso, tem uma idade mínima, ou seja, aquela pessoa que já está mais apta ou que já está fazendo um curso superior e que vai, inclusive, utilizar dessa formação lá fora também. Qual que é o perfil das pessoas que participam desse projeto? Então, a AESEC trabalha com desenvolvimento de liderança para jovens. Então, o único pré-requisito que a gente tem para fazer o trabalho voluntário hoje é você ter entre 18 e 30 anos. Então, esse é o único pré-requisito porque a gente busca desenvolver os jovens e acredita que os jovens é a chave para a mudança do mundo. Então, é por isso que a gente tem esse foco nos jovens em si. Normalmente lá fora, ele vai passar tipo um período de férias, claro, desenvolvendo projetos sociais, mas é um período que não atrapalhe, por exemplo, a formação dele acadêmica. Se ele está na faculdade e tal, lá ele não tem condição de continuar os estudos. Ele tem que aproveitar um intervalinho aí durante os estudos. Sim, a gente tem muito enfoque para que julho, então as pessoas realmente têm férias assim, final do ano principalmente, que é quando as pessoas mais viajam, que é dezembro e janeiro, porque tem os 2 meses de férias, porque o nosso intercâmbio mínimo é de 6 meses, de 6 semanas e vai até 12 semanas. Então 6 semanas é tranquilo, 1 mês e 2 semanas, então é muito tranquilo para o pessoal fazer isso durante as férias, até porque nas férias a gente às vezes fica um pouco parado assim, o intercâmbio é realmente para isso. E quais são os países mais procurados ou que o brasileiro tem mais afinidade ou tem mais proveito mesmo em relação aos projetos? Talvez pelo próprio clima e condições do ambiente que são muito próximas à nossa realidade local. Sim, os principais é México, Argentina, Colômbia e Peru. Tem alguns no leste europeu assim, Polônia, República Tcheca, mas os principais mesmo é aqui na América Latina. O pessoal busca bastante, assim, para conhecer, realmente imergir nessa cultura. Apesar de ser do mesmo continente, na América Latina, é, muito diferente. Totalmente todos voltam falando muito bem e que aproveitaram bastante. Bom, então, para a gente fechar,
Quais são as orientações para quem realmente tem interesse em participar desse projeto? Onde ele pode buscar mais informações também? Certo. Então as orientações são entrando na página do Facebook, a ESEC in Brasil. Então é só você digitar lá no Facebook que vai achar a gente, vai ter lá a página do Brasil inteiro. Mas você pode achar, fazendo inscrição, você vai cair pra gente, a gente aborda vocês e começa o processo. Que bom, Fernando, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Muito obrigado pela presença. E daqui a pouco tem a previsão do tempo para amanhã em Uberlândia e região. E mais, o cinema independente no interior de Minas. Produtores culturais preservam a cultura da nossa terra e da nossa gente. É daqui um pouquinho, eu volto já. A gente volta com a previsão do tempo. Vamos saber como fica o clima amanhã em Uberlândia. A quarta-feira é de sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo abre, máxima de 32 e mínima de 18 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da região. Em Araxá, a previsão do tempo é nublado e também pode chover no fim do dia. A temperatura máxima prevista é de 31 graus e a mínima de 17. Em Patrocínio, tempo nublado com possibilidade de chuva durante o dia, máxima de 32 graus e mínima de 18 graus na cidade. Em Frutal, tempo fechado, mas com temperatura alta nesta quarta-feira, máxima de 33 graus e mínima de 20 graus na cidade. Em Araguari, a temperatura deve ficar entre 31 e 16 graus. Chove rápido à tarde e à noite. O governo liberou o calendário de saque das contas inativas do FGTS, aquelas contas de trabalhadores que pediram demissão e não puderam sacar o dinheiro. O acesso a esse recurso só poderá ser feito pela pessoa que deixou o emprego até 31 de dezembro de 2015. A ordem do saque segue a data de nascimento e a expectativa é que 31 milhões de pessoas tenham direito ao benefício, o que pode resultar em uma movimentação de aproximadamente 41 bilhões de reais na economia. Mais informações no site da Caixa, www.caixa.gov.br. Uberlândia é uma cidade rica em histórias. Muitas delas viraram filmes, produções quase sempre independentes, gente que investe no cinema, nos documentários, registros que são eternizados, valorizando sempre a cultura da nossa terra e da nossa gente. Juraci é um carteiro sonâmbulo que acredita ser um herói. Seus esforços são para defender a cidade esquina do fim do mundo. Ele é o personagem principal do filme Remela, um herói de meia tigela. O personagem é criação do cineasta e também ator David Os Borges. Inicialmente, a criação seria para uma história em quadrinhos, mas com o tempo o formato mudou. E o carteiro sonâmbulo foi inspirado nele. Acho que foi inspirado em mim, porque a ideia do Remela é que ele sente muito sono, assim. A brincadeira é que ele se transforma em super-herói quando ele dorme. E ele é sonâmbulo e sai na rua achando que tem superpoderes, mas ele não é ele é um cara normal, assim. Agora, adaptando para o audiovisual, como a gente quis fazer uma pegada mais infantil, eu coloquei um elemento mais lúdico. Então, apesar dele ser um cara que não tem superpoderes, sai na rua como sonâmbulo, mas ele tem algumas pantufas que dão poderes diferentes para ele. Então, sei lá, a pantufa do coelho, ele corre mais rápido. A pantufa de dinossauro, ele fica grandão. Obviamente, a gente não conseguiu explorar todo esse universo no curta, mas essa é a ideia. O filme ainda não teve o lançamento oficial. Foi exibido apenas para a equipe e colaboradores. Mas, a partir deste ano, será exibido na grade de programação do Cine Sesc de Minas Gerais. Ainda não há data oficial de estreia, mas a expectativa é grande. Foi o primeiro edital que a gente mandou do Cine Sesc de Minas Gerais. E passamos, assim, foi uma surpresa muito boa. Não que a gente achasse que não merecesse, porque todo mundo ralou muito. Foi o primeiro mérito nosso, assim, dessas quase 70 pessoas envolvidas. Eu acho que foi a melhor vitrine até o momento para a gente deixar o Remela circular. Então, a partir desse ano e o ano que vem, no Cine Sesc de Minas, estará lá o Remela, um super-herói de meia tigela. Não sozinho, levando trabalho de mais ou menos 70 pessoas de Uberlândia. O projeto foi viabilizado por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura.
Outro filme realizado com recursos do programa de incentivo foi o Tecendo Memórias. Essa ideia surgiu a partir de um projeto que eu coordenava, que é Cinema na Minha Comunidade. Então, foi recolhendo histórias de vida dessas tecelãs. Mas o meu interesse por elas, ou por esta atividade e por essa experiência, é muito antiga, é mais antiga do que isso. Eu me reencontrei com elas a partir dessa... E de um outro encontro que eu tive com elas, no Memórias de Vida, num programa, num projeto que chamava... Esse projeto é Triângulo das Gerais, que eu dava oficinas em comunidades. Mãos que transformam o algodão em fios. Fios que se transformam em tapetes, colchas e outros produtos. Esta é a rotina da Dona Antônia e de muitos outros artesãos que trabalham no Centro de Tecelagem de Uberlândia. Eu aprendi, eu tinha mais ou menos 12 anos. Minha mãe tecia, ela era tecelã, e eu tinha muita vontade de tecer, porque eu aprendi a fiar, aprendi a cardar e queria aprender a tecer também, né? Eu vi ela tecer. Mas antes ela não deixava, depois ela me ensinou a tecer liso primeiro. E aí eu queria tecer era repasso, porque forma os desenhos, né, flores. E depois ela me ensinou a tecer o repasso. E aí eu continuei tecendo. Para produzir o documentário, Yara ministrou oficinas que deram aos artesãos do local uma participação ainda maior no filme. A tecelagem manual reexiste. Eu acho que é bacana falar isso. Ela resiste e ela reexiste a partir das narrativas. Que bom seria se essas pessoas, esses lugares que a gente pode falar, explodidos por outras tantas coisas que nós sabemos, que eles pudessem construir as narrativas deles. Eu acho que a minha trajetória é pensar sobre isso. Dona Antônia gostou da experiência de participar do documentário e gostou ainda mais do resultado. Foi muito bom, né? Eu gostei. A gente nem pensava, né, que pudesse chegar um dia uma oportunidade dessa. É fácil a gente se emocionar com cenas tão reais e de gente que muito fez e faz pela nossa cidade. Eu tive a honra aí de aprovar o documentário Tecendo Memórias pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, uma grande contribuição aos produtores independentes. Por hoje é só. Boa noite para você. Lembrando, todas as nossas reportagens estão disponíveis na página da TV Universitária, no Facebook e também no YouTube. Um abraço e a gente volta a se ver amanhã. Até lá.